Que a paz do Senhor Jesus esteja na sua vida. Seja muito bem-vindo ao canal da FAEST Academia, uma escola de educação teológica aqui do estado de Santa Catarina, no Brasil. Eu sou o pastor Reginaldo de Souza e nesta videoaula apresentaremos subsídios para a lição de número 12 do terceiro trimestre de 2023 da EBD, Escola Bíblica Dominical, revista da CPAD para adultos, que tem como título Sendo a Igreja do Deus Vivo. Antes de começarmos essa videoaula, não se esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no nosso canal da FAEST Academia. E não esqueça também que na descrição desse vídeo você vai encontrar um link para obter maiores informações sobre os nossos cursos de teologia, curso básico, curso médio e cursos livres na área teológica da FAEST Academia para abençoar a sua vida. E temos também alguns links para você poder adquirir e comprar os livros que são recomendados pelo comentarista desta lição bíblica da CPAD e nos ajudar dessa forma, comprando através desses links, nesse ministério de ensino da palavra de Deus. O texto áureo diz assim: grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 32. A verdade prática diz: a noiva de Cristo não pode ser mundana, pois ela é a guardiã da verdade revelada e suas vestes devem se manter imaculadas para as bodas do Cordeiro. Leitura bíblica em classe encontra-se na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 14 ao 16, e Efésios, capítulo 5, versículos de 25 ao 27 e o versículo 32. Introdução diz assim: os efeitos do mundanismo são percebidos quando a igreja deixa de ser pautada pelos valores da fé cristã. Infelizmente, ela não está imune às influências nocivas da sociedade. Nesta oportunidade, vamos abordar a natureza da igreja, seu relacionamento com Cristo e as armas que impedem a mundanização da igreja local. A proposta é chamar atenção para o papel da igreja do Deus vivo, como coluna e firmeza da verdade. 1 Timóteo 3,15. Então, nesta lição, o comentarista vai trabalhar esse tema dos efeitos do mundanismo, no seio da igreja, de como a igreja pode se precaver, pode se resguardar desses ataques prejudiciais à santidade da igreja, que é a igreja do Deus vivo, que é a igreja que precisa viver de forma santificada para agradar ao Deus Todo-Poderoso. Tópico 1, a natureza da igreja do Deus vivo. Subtópico 1, a casa do Deus vivo. Paulo orienta Timóteo a como andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. A expressão casa de Deus foi emprestada do Antigo Testamento, onde o termo frequente é casa do Senhor. O uso original da expressão refere-se ao templo, mas o complemento, que é a igreja do Deus vivo, inclui o conjunto de membros da igreja. O apóstolo ainda usa os vocábulos doméstico da fé, família de Deus, corpo de Cristo e templo de Deus. A sentença Deus vivo enfatiza o verdadeiro Deus em contraste com os ídolos mudos, ou os ídolos mortos, fazendo alusão à doutrina bíblica de que Deus é um ser pessoal, distinto da criação e que ao mesmo tempo se relaciona com a criatura, atuando na história humana. Então aqui nesta parte da lição bíblica, o comentarista vai falar sobre a casa de Deus, a igreja do Deus vivo, a igreja que é o corpo de Cristo, são os domésticos na fé, a família de Deus. Então, veja bem que com essas expressões, o texto bíblico está querendo mostrar não só a importância, obviamente, da igreja
como representante de Deus aqui na terra, mas mostrar que, sendo o corpo de Cristo, sendo família de Deus, né, precisa viver de forma santa, de forma imaculada, de forma que realmente represente ao Deus santo, 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 3 vezes santo, a Trindade santa, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o único e verdadeiro Deus, que se manifestou em 3 pessoas ao longo da história redentiva. Muito bem, então aqui o comentarista vai falar sobre a importância de nós entendermos o que significa ser a casa de Deus, ser o santuário do Deus vivente, ser templo do Espírito Santo. Subtópico 2, a coluna e firmeza da verdade. A Bíblia assegura que a igreja do Deus vivo é a coluna e firmeza da verdade. Nessa metáfora, a igreja é o fundamento que sustenta a verdade, ou seja, significa que foi instituída como guardiã da verdade por Deus revelada. Essa verdade é o Evangelho de Cristo, as boas novas de salvação e suas imutáveis doutrinas. Portanto, é responsabilidade da igreja propagar, testemunhar e defender a verdade do Evangelho. Desse modo, no zelo pela verdade, os líderes da igreja devem ser irrepreensíveis e capazes de repudiar os falsos mestres e suas heresias. Se a verdade do Evangelho for corrompida, então a igreja deixa de ser o sal da terra e a luz do mundo. Veja como o comentarista coloca essa questão. A igreja precisa viver de forma irrepreensível, de forma santa, pura, imaculada. Significa que precisa obedecer aos princípios e ensinamentos das Escrituras Sagradas, de forma a ter um testemunho com autoridade nesta geração perversa e corrompida, neste mundo que jaz no maligno. Porque se a igreja perder esse compromisso com a verdade da palavra de Deus, com a verdade que é ensinada nas Escrituras Sagradas, ela não vai ter como ser luz do mundo e sal da terra, porque o mundo ele vive imerso na pecaminosidade, no pecado. E a igreja precisa ser justamente santa para poder pregar o Evangelho com autoridade que a santidade traz para não só a vida da coletividade, como também para a vida do crente individualmente. Subtópico 3, o mistério da piedade. A verdade do Evangelho é personificada em Cristo, que disse que eu sou o caminho e a verdade e a vida. Nessa concepção, o apóstolo Paulo diz, grande é o mistério da piedade. Devemos aqui ter atenção para as palavras mistério e piedade. A primeira sinaliza que a verdade do Evangelho foi revelada aos santos, conforme Colossenses 1:26. A segunda retrata a base do cristianismo, que é a fé cristã, a piedade. Nessa sequência, o apóstolo sintetiza tudo isso com a expressão o mistério da piedade, o Evangelho revelado, a fé cristã estabelecida no seguinte evento. Cristo que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. 1 Timóteo 3,16. Assim, a igreja é a fiel portadora dessa verdade. Então veja que Deus, por sua graça, revelou o mistério. Qual é o mistério? O mistério da redenção, da salvação dos seres humanos por intermédio de Cristo Jesus, que pagou o preço ali pela salvação da humanidade, ali na cruz do Calvário, que deu a sua própria vida. Esse mistério que foi revelado e os apóstolos, eles sistematizaram ali nas Escrituras Sagradas, é justamente o fato de que o Filho de Deus, do Deus vivo, se manifestou em carne. Ele se encarnou, o Verbo se fez carne, como diz o texto bíblico. E ele também foi justificado em espírito, foi visto dos anjos em todo esse processo da redenção do ser humano. Ele foi pregado aos gentios através dos missionários, dos apóstolos,
e dos outros servos e servas de Deus, foi crido no mundo, está sendo crido e recebido acima, na glória, onde ele está à destra do Pai, intercedendo pela igreja. Então, a igreja é a fiel portadora dessa verdade. E ela precisa continuar defendendo esta verdade, pregando esta verdade, para que mais pessoas sejam alcançadas por essa verdade, que é Cristo Jesus. Tópico 2. Cristo e o relacionamento com a igreja. Subtópico 1. Santificação e pureza. Paulo ensina que Cristo morreu pela igreja para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Efésios 5:26. O texto mostra que na regeneração, Cristo nos purifica do pecado e que no propósito do Calvário estava inclusa a nossa santificação. A expressão a lavagem da água é usada de forma figurada. Simboliza a palavra de Deus que opera uma limpeza espiritual. Nesse sentido, Cristo orou: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ora, sabemos que a santificação é o ato de separar-se do pecado e preparar-se para a volta do Senhor. Esse processo é contínuo até a glorificação final, no dia de Cristo. Então, aqui o comentarista, ele enfatiza a importância da palavra de Deus nesse processo de regeneração, de purificação, de santificação, tanto da igreja como coletividade, como também na vida individual do crente. Então, é a palavra que lava, que purifica, que santifica, que vai arrancando ali toda a sujeira de dentro, né, do coração humano, dentro da mente humana, ali do subconsciente. Então, é a palavra de Deus que executa esta obra de purificação. Claro, também, né, pelo poder do Espírito Santo, mas o poder do Espírito Santo ele opera usando a palavra de Deus, que é viva e eficaz, que é espírito e vida, que é santa e santifica, que é pura e purifica, assim como diz o texto bíblico. Subtópico 2, gloriosa e irrepreensível. A santificação tem como alvo preparar uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Efésios 5:27. A Escritura compara a relação de Cristo com a igreja com a do marido com a esposa. Assim, a igreja é a noiva de Cristo, que se prepara para a festa nupcial. Durante essa espera, por meio do Espírito Santo, Cristo a santifica para apresentá-la a si mesmo totalmente pura. A ausência de mácula e de ruga significa sem mancha alguma de ordem moral ou espiritual. A igreja terá acesso à ceia das bodas do Cordeiro. Então, o comentarista, né, continua dizendo aqui nesse trecho, sobre a importância dessa santificação, da igreja ser santificada, né? Porque esse é o trabalho que o Senhor Jesus realizou ali na cruz do Calvário, derramou seu sangue, pelo seu sangue carmesim ali vertido, ele nos purifica dos nossos pecados, né? Tanto do passado, quanto do presente, quanto do futuro. Mas esse processo de santificação é um processo contínuo, é um processo que o Espírito Santo opera através da palavra de Deus, né? Arrancando tudo aquilo que é da velha natureza decaída e, né, preparando o terreno, preparando a igreja para que ela seja pura e imaculada. Porque quando Jesus vier buscar a sua noiva, a sua igreja, ele vai buscar uma igreja pura, uma igreja sem mancha, sem mancha alguma, tanto de ordem moral quanto espiritual, como diz aqui o comentarista. Né? Porque é essa igreja que vai subir, essa igreja que vai ser arrebatada, essa igreja que vai participar das bodas do Cordeiro. Se você quer aprender mais sobre a palavra de Deus, na descrição desse vídeo, você vai encontrar um link para maiores informações sobre os nossos cursos de teologia da FAEST Academia, curso básico, médio e cursos livres de teologia da FAEST Academia para abençoar a sua vida, né? Todos os nossos cursos têm certificado e reconhecido por convenções de igrejas evangélicas de todo o Brasil. Não deixe de acessar o link aqui na descrição desse vídeo para você obter maiores informações. E estamos com uma super promoção, com um preço super acessível para que você possa estudar
a palavra de Deus através dos cursos de teologia da FAEST Academia. Tópico 3. As armas da Igreja do Deus Vivo. Subtópico 1. O zelo pela verdade. Enfatizamos que a verdade bíblica é absoluta e imutável, ou seja, o Evangelho de Cristo é a única verdade. Nesse caso, a Igreja é a fiel depositária dessa verdade. E por isso os salvos em Cristo são despenseiros da mensagem de redenção. Para ilustrar essa responsabilidade, levemos em conta o uso que Jesus fez de símbolos que remontam à responsabilidade espiritual. Por exemplo, ele fala de os 2 servos, da parábola dos talentos, também do servo vigilante, do mordomo fiel e das 10 minas. Esse compromisso é inegociável, pois espera-se que o salvo cumpra o seu dever com irrestrita lealdade. Assim, a Igreja deve zelar pela verdade das Escrituras, viver e propagar a mensagem bíblica com fidelidade. Então, aqui o comentarista, esse subtópico, ele vai enfatizar que a Igreja deve ter um zelo pela verdade, ou seja, defender a verdade, pregar a verdade, lutar pela verdade, combater o erro, combater as heresias, usando a verdade, combater a mentira, usando a verdade, que é Cristo, que é a palavra de Deus, na sua forma ortodoxa, ou seja, de acordo com os ensinos ortodoxos conservadores das Escrituras Sagradas. Então, a Igreja não pode fugir dessa responsabilidade de servir fielmente, defendendo e pregando a verdade do Evangelho. Subtópico 2, o ensino da verdade. Primeiro, o zelo da verdade, agora o ensino da verdade. Deus constituiu líderes para o aperfeiçoamento e edificação da Igreja. Portanto, o líder deve estar apto para ensinar. Isso refere-se à capacidade de compreender as Escrituras, defender a ortodoxia e refutar as heresias. Desse modo, um líder vocacionado não cede ao liberalismo teológico, ecumenismo e sincretismo religioso. Logo, a verdade bíblica deve ocupar a primazia na Igreja. Portanto, somente a verdade de Deus é capaz de libertar o pecador. É por isso que a Igreja precisa continuar pregando somente a verdade. Evitar todo tipo de distorção do texto bíblico, todo tipo de heresia, todo tipo de mistificação, de sincretismo religioso, de ressignificação do texto bíblico, nada disso. A Igreja deve prosseguir defendendo e pregando somente a verdade da palavra de Deus, conforme a fé cristã ortodoxa que nós recebemos, daqueles que lutaram e muitos deles até morreram defendendo esta verdade das Escrituras Sagradas. E a Igreja deve ter essa verdade bíblica, ela deve ocupar a primazia na Igreja, nos púlpitos da Igreja. Porque somente a pregação desta verdade, que é Cristo, que é o verdadeiro Evangelho, pode libertar o pecador dos seus pecados. Se for pregado um outro evangelho, um evangelho light, um evangelho pós-modernista, ressignificado, não tem poder para libertar o pecador dos seus pecados. Então, somente o evangelho que Cristo Jesus e seus apóstolos nos legaram. Nós devemos ensinar esta verdade em todo o tempo, enquanto estivermos aqui na terra, representando o Senhor Jesus e pregando o seu santo evangelho. Muito bem, estamos chegando à conclusão. Se você está sendo abençoado ou abençoada por essa videoaula, não esqueça de deixar seu like, comentar, compartilhar essa videoaula para que mais pessoas sejam alcançadas. E não esqueça aqui na descrição deste vídeo o link para você obter maiores informações sobre os nossos cursos de teologia e também os links para os livros recomendados pelo comentarista da lição. Nos ajude a continuar propagando o ensino ortodoxo, o ensino das Escrituras Sagradas através aqui do YouTube.
A conclusão diz assim: diante dos ataques de desconstrução da fé, a Igreja do Deus vivo precisa ser vigilante. Ela é a guardiã da única verdade que liberta. A mensagem da cruz não pode ser ressignificada. Cristo morreu e ressuscitou por amor à Igreja e a requer santa, pura e irrepreensível. Portanto, a noiva de Cristo não pode macular suas vestes. Seu papel abarca o ensino e a defesa com todo o zelo da integridade da verdade revelada. Então, que fique esta recomendação aqui do comentarista para todos nós que somos membros da Igreja de Cristo Jesus. Nós precisamos pregar a verdade, defender a verdade contra os ataques que estão fazendo a fé cristã nos dias pós-modernos. Então, temos que, o nosso papel é, com todo zelo, defender a integridade da verdade revelada nas Escrituras, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Deus abençoe seus estudos e nos encontramos na próxima videoaula, querendo Deus.